Olá, boa noite, tudo bem? Nós tivemos uma pausa aí, né? Vamos voltar ao nosso estudo. Eu peço desculpas a vocês por ter ficado 2 semanas aí sem a gente se falar, mas hoje a gente vai retomar. Hoje nós vamos terminar o capítulo 4 de João, tá? Eu espero que vocês consigam assistir o vídeo e mandem um feedback para mim, porque é muito positivo quando eu tenho alguma resposta de vocês, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela. Aí está. Então, nós vamos continuar a leitura hoje, e nós vamos do versículo 43 ao 54 do 4º capítulo do Evangelho de João, tá bom? Então, aqui Jesus cura o filho de um oficial. Depois daqueles 2 dias, Jesus partiu para a Galileia. Ele mesmo tinha dito que um profeta não é honrado em sua própria terra. Mas, uma vez que os galileus haviam estado em Jerusalém para a festa da Páscoa e visto tudo que Jesus fizera, eles o receberam. Enquanto Jesus viajava pela Galileia, chegou a Caná, onde tinha transformado água em vinho. Perto dali, em Cafarnaum, havia um oficial do governo cujo filho estava muito doente. Quando soube que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi até ele e suplicou que fosse a Cafarnaum para curar seu filho, que estava à beira da morte. Jesus exclamou: "Jamais crerão, a menos que vejam sinais e maravilhas." O oficial implorou: "Senhor, por favor, venha antes que meu filho morra." "Volte", disse Jesus, "seu filho viverá." O homem creu nas palavras de Jesus e partiu para casa. Enquanto estava a caminho, alguns de seus servos vieram a seu encontro, com a notícia de que seu filho estava vivo e bem. Ele perguntou quando o menino havia começado a melhorar, e eles responderam: "Ontem à tarde, à 1 hora, a febre subitamente desapareceu." Então o pai percebeu que havia sido naquele exato momento que Jesus tinha dito: "Seu filho viverá." E o oficial e todos da sua casa creram em Jesus. Esse foi o segundo sinal que Jesus realizou na Galileia, depois que veio da Judeia. Então, aqui a gente termina o capítulo, e nós vamos comentar algumas coisas dessa parte desse capítulo. Hoje eu estou sozinha, eu tive que mudar o dia para a gente fazer essa reunião. O que chama atenção nesse capítulo? A primeira coisa é que Jesus, quando ele sai de Samaria e vai para Galileia, ele mesmo tinha dito que o profeta não é honrado na sua própria casa. Mas como os galileus tinham estado em Jerusalém na festa da Páscoa e tinham presenciado milagres de Jesus, eles o receberam bem dessa vez. E Jesus volta a Caná, né, que é o lugar onde ele tinha feito aquele primeiro milagre de transformado água em vinho. E quando Jesus está nessa região de Caná, vem um oficial e pede para que ele cure o filho dele, né? E quando Jesus fala, se eles não verem um milagre, eles não vão acreditar. É engraçado que quando ele estava em Samaria, né, que ele conversou com aquela mulher samaritana no poço de água, e ela vai até os samaritanos na terra dela e fala: "Olha, vejam quem adivinhou tudo da minha vida, ele deve ser o Messias." E eles acreditaram no que ela disse, vão até Jesus, falam com ele, falam: "Nós cremos em ti." Ele não fez milagre nenhum ali em Samaria, né? Mas eles creram de ouvir a palavra, tanto da samaritana, quanto a do próprio Jesus. Eles creram só de ouvi-lo falar. E as pessoas que moravam na Galileia, de onde Jesus vinha, não acreditariam nele pelas palavras por si só. Então, ele cita que ele teria que fazer milagres para que eles acreditassem nele. Quando esse oficial chega a Jesus e pede para ele ir até Cafarnaum para salvar o filho dele, Jesus fala para ele: "Volte e o seu filho está bem, ele viverá." Esse oficial acreditou nas palavras de Jesus. Ele creu que o filho dele estava bem, mesmo estando à distância do filho naquele momento. Quando ele está voltando para a cidade dele, os seus empregados chegam até ele e falam: "Seu filho está bem." E ele pergunta: "Mas quando que ele começou a melhorar?" E eles falam exatamente na hora que a febre desapareceu, e ele creu que foi exatamente no momento em que Jesus falou que ele estava vivo, que ele ficaria bem, o filho dele se curou. Então, mais uma vez, foi uma pessoa que acreditou nas palavras de Jesus. Mesmo estando à distância, ele simplesmente acreditou no que Jesus disse, e confiou e voltou.
enquanto as próprias pessoas que são da terra de Jesus querem ver os milagres por si só, não acreditariam apenas nas palavras de Jesus. Então, isso também nos faz pensar na nossa realidade de hoje, não é? Primeiro que, como o próprio texto diz, o profeta não é valorizado na sua própria terra. Isso acontece dentro do mundo espiritual, e isso acontece em várias esferas, né? Muitas vezes você pode ser um bom profissional na sua área, pode ser uma pessoa que transforma a vida de muitas pessoas, que faz diferença na vida de muitas pessoas, e às vezes dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família, o efeito não é o mesmo, né? Não é exatamente o mesmo. E isso acontecia desde a época da Bíblia, né? Desde a época do próprio Jesus, que foi o Filho de Deus, que veio para nos salvar. Ele veio na natureza humana, mas ele tinha sua natureza divina. Ele veio em carne e osso, mas ele tinha a natureza divina. As pessoas não confiavam. As pessoas da própria cidade dele não recebiam bem, quanto as pessoas de outros locais, de outras localidades. Isso fica muito nítido nesse texto. Outra coisa é o quanto as pessoas creem, o quanto a gente crê na palavra, independente de ver grandes sinais, né? Você vê, a gente pode perceber que os samaritanos acreditaram de ouvir a palavra, não precisaram ver nenhum sinal dele, nenhum milagre. O próprio oficial, né? Ele pediu, ele acreditou que Jesus tivesse o poder de curar o filho, ele pede para que ele cure, e Jesus fala, volte, e o seu filho já está curado. Ele acreditou nas palavras de Jesus. Jesus não precisou, naquele momento, fazer nenhum sinal para que ele acreditasse. Ele voltou confiando que o filho fosse ser curado, e foi. Então, a gente precisa entender, e isso para nós é muito difícil, para nós, né, enquanto humanos, né, acreditarmos na palavra por si só. Quantas vezes a gente precisa, a gente está dependendo de sinais, de grandes marcos, para que a gente possa acreditar na palavra de Deus, né? Quantas vezes a gente lê a palavra, e lê o Evangelho, lê a Bíblia, e parece que aquilo não é real. Ai, será que isso é verdade mesmo? Será que isso vai acontecer comigo? Será que existe todo esse poder? Será que, né? O quanto que a gente consegue acreditar sem ver grandes sinais imediatamente, né? Será que nós teríamos a fé desse oficial de pedir a Jesus a cura e você voltar para casa? Não tinha celular para você falar, escuta, ele melhorou? Não tinha como você entrar em contato com as pessoas, eram dias de viagem para você poder chegar no local. Ele simplesmente foi embora. Imagina a cena, você com um filho doente, e você chega em quem pode curar o seu filho. Ele estava diante da única chance que o filho dele tinha. E a pessoa fala para você, volta, eu já curei. Será que a gente acreditaria e voltaria a falar, não, você vai comigo, né? Não, vamos comigo lá porque eu quero ver, né? E o oficial simplesmente volta. Ele volta e ele tem o filho dele curado, né? Então, a gente tem essa fé. A fé em acreditar naquilo que a gente não vê. Simplesmente pelo fato de a gente acreditar que isso vai acontecer. Que a gente tenha essa confiança em Jesus, né? Porque hoje, mais do que nunca, na situação que nós estamos vivendo, nesse momento atual de pandemia, que vai surto, vem surto, aumenta número, diminui número, libera fase verde, volta para amarela, a gente não sabe se vai continuar muito tempo, se não vai, se vai para laranja de novo, se uns falam vai ter lockdown de novo, enfim. No momento em que a gente tem que confiar em coisas que nós não conseguimos palpar, não conseguimos enxergar mais, né? Que nós tenhamos fé para acreditar que existe um Deus acima de nós, cuidando das coisas, dos detalhes, de todos os detalhes, que a gente consiga prosseguir, confiar na palavra, que está escrito, nas promessas que estão escritas no livro da Bíblia, nas promessas que Deus nos dá ao longo de toda a Bíblia, para a gente conseguir confiar e continuar seguindo. E que a gente acredite na cura.
na cura física, emocional e espiritual nossa, de nossos familiares, de nossos filhos, dos nossos conhecidos, e que a gente continue, que a gente consiga seguir no caminho, né? A gente tem que, o que eu sinto é que a gente consiga se nutrir da palavra de Deus todos os dias. Essa sensação de que eu não entendo o que está escrito na palavra, eu não entendo o que está escrito na Bíblia. A gente continue lendo, né? A palavra vai ser revelada e a gente continue acreditando. Antes que um grande sinal aconteça, o movimento é o contrário. A gente acredita e os sinais aparecem. A gente acredita e os milagres acontecem. Os milagres acontecem para quem crê. Não crê a partir do momento que você vira o milagre, né? Muitas vezes a nossa expectativa, a nossa ansiedade como ser humano, a gente passa a acreditar depois que a gente vê. Primeiro você quer ver um milagre, primeiro você quer ver um acontecimento, você quer ver algo inexplicável, a partir daí você passa a crer, né? E o que esse texto nos convida é fazer o contrário. Vamos crer primeiro, para que depois as coisas aconteçam. A gente tem que pisar sobre as águas mesmo. Aquela passagem que Pedro, todo mundo conhece, é bem famosa, em que Pedro sai do barco, Jesus está fora do barco, pisando sobre as águas, e ele fala, vem. Ele pisa e ele começa a pisar sobre as águas, e quando ele duvida, ele afunda. A grande maioria das pessoas falam, nossa, mas ele duvidou e afundou. Ele foi o único que teve coragem de sair do barco e pisar. Primeiro ele acreditou, e aí o milagre aconteceu. E aí ele vacilou e afundou, mas tudo bem, ele foi, ele pisou. Se a gente conseguir pisar fora do barco, já é um grande feito. No mundo de hoje, que a gente está tão inseguro, indeciso, as notícias bombardeando nossa mente, a gente precisa crer, né? Não é fácil, mas a gente tem que acreditar. E as coisas acontecerão, os milagres virão. Eu espero que vocês, que cada um que assistir esse vídeo, tenha essa esperança no coração, de que vale a pena acreditar e dar o primeiro passo sobre as águas, e a gente vai ver o milagre acontecendo, a gente vai ver, e o milagre não precisa ser aquele show, né? Às vezes a gente espera um show, aquele negócio assim, inquestionável. O inquestionável está no nosso coração. Às vezes o que é inquestionável para você não é para mim e vice-versa. Então, quando a gente acredita, é Ele, é o próprio Deus, quem vai te dar um sinal que você não vai duvidar dele. Se você estiver aberta para Ele, aberto, o seu coração aberto para Ele, Ele vai te dar um sinal que você vai saber que é a resposta dele, vai saber que é o milagre dele, mesmo que quem estiver ao seu redor não acredite em você. Não espere que as pessoas acreditem no mesmo que você acredita, porque o seu relacionamento com Deus é individual, ele é único, é você e ele. Quando ele te der um sinal, um milagre, curta esse milagre, acredite nele, não queira que todos entendam e que todos concordem com você. Eu acho que esse texto nos leva a pensar em primeiro acreditar, para depois as coisas começarem a acontecer. E a gente às vezes quer o contrário, não é mesmo? Então, que nós entregamos para Jesus todas as nossas lutas, todos os nossos questionamentos, as nossas batalhas, que as nossas batalhas sejam postas realmente no altar do Senhor, com o coração aberto e acreditando que Ele é o único que pode fazer algo sobrenatural na nossa vida. A gente vai até onde a nossa capacidade nos permite. A gente vai até onde a nossa mão pode ir, o nosso cognitivo alcança, até onde a nossa energia consegue, até onde o nosso tempo permite. O que está fora do nosso alcance, existe um Deus que faz, existe um Deus que resolve. Mas para isso a gente precisa acreditar. A gente precisa dar esse voto de confiança. Então, que as nossas lutas, os nossos problemas, a gente consiga verdadeiramente deixar no altar do Senhor. Não é simplesmente cruzar os braços e falar, não vou fazer nada. A gente sabe que não é isso. A gente faz até onde a gente pode fazer. Você tem que lutar. Deus te deu energia. Se você está ouvindo esse vídeo agora, você está vivo. Você está respirando. Você está aqui. Então, é agora que você tem que fazer algo. Faça.
incansavelmente, faça e entregue nas mãos de Deus o que não estiver ao seu alcance. O que você fizer, dedique a Ele. Coloque no altar dele. Com certeza Ele vai resolver e Ele vai nos dar esse milagre que nós estamos precisando. Cada um tem o seu milagre, cada um tem o seu filho doente, né? De uma forma figurativa, um filho doente, né? Às vezes o filho doente é a falta de emprego, às vezes o filho doente é realmente doença na família, de algum ente querido, não necessariamente um filho. Às vezes é uma crise conjugal, às vezes é um problema com alguém da família de relacionamento, entre pais e filhos, enfim. Que a gente consiga entregar as nossas lutas no altar de Cristo. E que aí Ele vai fazer o milagre para nós. Amém? Deus abençoe cada um. Deus abençoe vocês. Semana que vem nós estamos de volta, novamente na quarta-feira. Eu espero que alguém possa entrar. E que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês aqui. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau.